Olá, então vamos para a segunda parte da bolsa Olivia. Vamos para a subida da bolsa, certo? Ó, aqui eu já fiz o arremate daquele fiozinho, tenho só o fio que vem do novelo. Nós vamos dar início à subida da nossa bolsa. Eu vou pegar só nessa alcinha aqui, ó. Vou laçar o fio que vem do novelo, vou fazer um ponto baixo. Vou pegar o próximo só na alcinha de trás. Só aqui, ó. Entro, procuro pegar a alcinha que tá junto aqui, ó, do ponto, para que ele fique bem firme e bem fechadinho aqui, ó. E vou fazer em volta dela toda, na minha base oval, uma carreira de ponto baixo, pegando só a alcinha de cima, essa aqui, ó. Vou fazer mais um ponto aqui com vocês. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Então, gurias, cheguei aqui no final da minha carreira de ponto baixo, na minha primeira carreira de subida da bolsa Olivia. Eu estico essa laçada que que tá na agulha, venho com a minha agulha de trás pra frente, nessas duas correntinhas que estão aqui, do ponto ao lado, puxo a minha laçada, levo ela lá pra trás. Deixando assim, ó. Dando uma ajustada, dando essa altura aqui, ó. Agora, nós vamos segurar essa laçada na agulha e nós vamos pegar a agulha e entrar nesse ponto que a gente acabou de fechar, de levar essa laçada lá pra trás. Vamos trazer essa laçada pra frente e fechar um meio ponto alto, ficando assim. Vou dar uma laçada novamente, vou no mesmo ponto, entro e fecho o meu segundo ponto meio alto. Eu vou fazer os pontos centrados. Posso fazer ele ao lado, aqui, por exemplo, ó, laçar e fazer na correntinha ao lado? Ó, vou fazer aqui pra vocês verem que tem uma diferença. Pode fazer aqui? Pode. Pode fazer aqui dentro? Pode também. A opção e a escolha vai ser sua. Eu vou fazer os pontos meios altos centrados, tá? Então, aqui, ó, deixa eu desmanchar esses dois. Eu pulo um ponto de base e venho no próximo. Laço meu fio, entro, faço um meio ponto alto. Laço novamente, entro centrado, faço meio ponto alto. Pulo mais um ponto de base, venho no próximo, laço meu fio, entro no ponto centrado e faço meio ponto alto. Laço novamente, entro, faço mais meio ponto alto. Essa vai ser a sequência da segunda carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da segunda carreira. Eu vou esticar minha laçadinha aqui, no último ponto. Vou vir aqui, ó. Vocês percebam que a gente fez o primeiro ponto meio alto aqui, a gente simulou um ponto, certo? A gente fez aquele fechamento, entramos aqui, seguramos a laçada, e ele, aparentemente, tem uma correntinha aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa correntinha aqui e fazer o fechamento. É nessa correntinha aqui, ó, do segundo ponto. Ó, nessa correntinha, nessa primeira que fica aqui em cima. Por quê? Porque a gente precisa ter uma quantidade de números pares. Se a gente fechar errado, a gente vai ter 43 pontos. Se a gente tiver 43 pontos, a nossa sequência não vai fechar, que é 2 pontos juntos e pula um ponto de base. Então, eu venho nessa correntinha aqui de cima, eu trago o meu fio lá pra trás, dou uma laçada, levo ele lá pra trás, dou uma esticadinha, ajusto ele aqui. Agora, eu tiro a minha agulha, seguro ele, e eu não venho aqui aonde ele tá passando, eu venho nesse do lado aqui, ó, nesse último, entro com a minha agulha, pegando só a alcinha de trás,
encaixo aquela laçadinha que está lá atrás, na espera, e puxo o fio do novelo, faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu venho no ponto do lado, nesse aqui, pego na correntinha de trás, faço um ponto baixo. Ficando assim. Nós vamos pegar um ponto do lado, entra, pegando a alcinha de trás, encaixa com a alça que tá lá atrás e fecha mais um ponto baixo. A sequência dessa carreira vai ser assim. Pegando na alcinha de trás, ó, eu posso pegar só aqui, fazer um ponto baixo, mas vai ficar esse buraquinho aqui, ó. Não quero que fique esse buraco aqui. O que que eu faço? Entro com a minha agulha aqui e pego nessa alcinha que tá aqui atrás, ó, do ponto. Entro aqui, pego nessa alcinha aqui atrás. Laço, fico vendo o novelo, faço meu ponto baixo. Olha como ele já fica mais fechadinho. Ó, vou fazer aqui o próximo com vocês também, ó. Entra, pega o fio lá atrás e faz um ponto baixo. A sequência dessa carreira vai ser assim, até chegar aqui no final. Cheguei aqui no último ponto da minha terceira carreira. Novamente, eu vou fazer aquele fechamento. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto meio alto nesse verde militar. Depois, eu vou trocar a cor pro doce de leite. Aqui, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui, ó, vocês conseguem ver que essa correntinha aqui, ó, é o nosso primeiro ponto baixo da carreira anterior. Se eu, por acaso, me enganar e fechar aqui, que pode acontecer de a gente se enganar e fechar errado, vai novamente dar uma sequência errada na carreira, na próxima carreira. Porque eles estão muito próximos, olha. Porque aqui foi o fechamento da carreira anterior. Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira alcinha que fica aqui em cima, ó, virado pra cima, certo? Eu venho aqui, entro com a minha agulha de trás pra frente, puxo a minha laçada lá pra trás e deixo aquela altura, uma alturinha do ponto meio alto que nós vamos fazer, e eu já venho nesse ponto aqui e já faço o meu meio ponto alto centrado aqui, ó. Venho com a minha agulha, entro aqui, saio lá no meio do ponto atrás, trago o ponto o fio que tá do novelo, do alaçada, e fecho meu primeiro meio ponto alto aqui. Laço novamente, entro aqui, faço mais meio ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, o que que eu faço? Novamente, eu vou pular um ponto de base, fazer 2 meio ponto alto. Pulo um ponto de base, 2 meio ponto alto centrado, até chegar aqui no final. Cheguei aqui na minha última sequência de 2 pontos meio alto centrado. Agora, eu vou trocar a cor, vou tirar minha agulha, vou cortar meu fio, vou fazer o fechamento aqui, vou puxar ele todo pra cima, deixando assim. Sempre lembrando de não fechar aqui, e sim nessa primeira correntinha que fica aqui em cima, ó. Porque a gente costuma, às vezes, fazer a bolsa assim, né? E a gente pode realmente se enganar e fechar aqui. Já aconteceu comigo, tá, gente? De fechar errado aqui. Então, assim, é nessa primeira... Aqui, ó. Gente, tem um filhote latindo. Aqui nessa primeira correntinha, a gente vai fazer o fechamento, ó. Vamos laçar, entrar com a agulha de trás pra frente, levar o nosso fio lá pra trás e trazer ele pra cá, já pra gente visualizar que vai ficar uma correntinha, entrar com a nossa agulha de trás pra frente e
fazer o fechamento aqui, ó. Fazendo assim o fechamento da nossa quarta carreira da subida da bolsa Olivia. Faço o arremate aqui por dentro, escondendo o fio, usando um pinguinho de cola. Passo ele entre os fios aqui, por trás. Levo um pouquinho mais adiante. Ajusto aqui pra não ficar repuxadinho. Uso sempre um espacinho assim, ó, pra poder botar minha colinha e esconder, certo? Ó. Boto um pinguinho de cola. Seguro um pouquinho. E faço meu arremate aqui. Corto o fio. Escondo ele ali. E pronto. Agora, eu vou dar sequência com a cor doce de leite. Aqui, eu não pesei, certo? Mas eu usei meio novelo do verde militar. Por quê? Porque eu fiz a base junto dele. Então, é um novelo de 500 gramas, provavelmente tem aproximadamente 250 gramas aqui. Vou passar agora para a próxima cor. Nós vamos fazer uma quantidade de carreiras. Acredito que umas 2 carreiras no doce de leite. Porque como esse fio, ele é maior, né? Ele é de 36 milímetros, a bolsa fica maior. Acredito que eu vou fazer 2 carreiras também, assim como o verde militar, e encerro com uma carreira do rosa chá. Então, vamos dar sequência aqui. Ó, fiz o acabamento, eu venho com a minha agulha. Agora, nós vamos fazer aquela carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Você escolhe onde você quer começar. É bom a gente começar onde a gente geralmente faz os fechamentos, né? Que a gente deixa pra trás. Aqui não fica tão perfeito, né? Os fechamentos, eles acabam sempre dando pra visualizar onde tu faz. Dificilmente vai ficar como fica na outra parte. Mas ele fica quase imperceptível. Então, pra gente continuar fazendo os fechamentos aqui, para que ele fique para a parte de trás da bolsa, vamos dar início aonde a gente fechou, certo? Então, eu venho com a minha agulha, entro aqui, pegando a alcinha de trás e já pegando aquela alcinha de trás também lá no ponto, ó, encaixando a agulha nas 2 correntinhas, venho com o meu fio, seguro ele assim, trago pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo aqui. Já vou pegando esse fio que tá aqui e já vou arrematando aqui atrás. Ó, entro com a minha agulha na próxima correntinha, pegando a alcinha de trás, laço, faço o meu segundo ponto baixo. E vou escondendo esse fio aqui atrás, ó. Já vou arrematando ele. Ó. Faço mais uma. E assim é a sequência, até chegar aqui. Gente, eu adiantei o vídeo, porque nada mais é do que uma sequência de ponto baixo pegando na alcinha de trás, meio ponto alto centrado junto, pula um de base. Já fiz o acabamento aqui com doce de leite. Eu havia falado 2 carreiras de doce de leite, né? Seria, para entender, seria essa e essa, né? Mas eu quis dizer que seriam 2 carreiras com essa sequência de pontos, que seria uma com um ponto baixo, uma com um ponto meio alto. Então, aqui fechou as 2 carreiras que eu falei, que na verdade são 4, igual aqui com o verde militar. Agora, eu vou passar pro rosa chá, e quando eu chegar no finalzinho, eu venho e volto com vocês aqui pra gente fazer o acabamento. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final
na minha bolsa para fazer o acabamento. Então, vamos recapitular. Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras do verde militar, que seriam 2 motivos, certo? Mais 1, 2, 3, 4 carreiras no doce de leite, mais 2 motivos. E 1, 2, 3 carreiras no rosa chá. Então, o que eu fiz? Uma carreira de ponto baixo, uma de meio alto, centrado pulando um ponto de base, e uma carreira de ponto baixo pegando a alcinha de trás. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo em volta da minha bolsa para fazer o acabamento. Assim, ó, aqui, chegando aqui, eu posso cortar o fio, fazer a simulação da correntinha, aquele acabamento, mas eu também posso fazer da seguinte forma. Posso puxar o meu fio, que vem do novelo, eu entro nessa correntinha de trás para frente, puxo essa laçada lá para trás e puxo o fio que vem do novelo, dando um espaço, passo a minha bolsa por dentro desse fio e ajusto esse fechamento. Vou puxando o fio de volta lá do novelo, fazendo assim, ó. Ajustando, ajustando, ajusta aqui, vai puxando, vai ajustando, ó. Que fica esse fechamento aqui, ó. Assim, eu não corto o fio. Agora, eu dou a sequência no meu ponto baixíssimo. Laço meu fio e no início é uma carreira de ponto baixíssimo. Assim, eu não preciso cortar o meu fio. Mas, se você prefere, pode cortar, fazer o acabamento e iniciar uma carreira de ponto baixíssimo em volta da sua bolsa. Caso você não queira fazer essa carreira de ponto baixíssimo, é a seu critério. Eu gosto de fazer porque dá um acabamento mais bonito para a peça e, desculpa, e valoriza mais a sua bolsa. Então, eu já volto aqui quando eu chegar no final. Cheguei aqui no meu último ponto. Agora sim, eu vou cortar o meu fio. Vou tirar ele todo. Deixa eu aproximar aqui pra gente fazer um fechamento. Então, eu venho nessa correntinha aqui, que foi o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Eu entro com a minha agulha por baixo dela, levo o meu fio, passo lá pra trás, trago pra frente novamente, já visualizando uma correntinha, seguro ele aqui, venho nesse ponto do lado aqui, ó, entro com a minha agulha lá no pontinho lá atrás, que eu já vou levando esse fio lá pra trás, ó. Saio aqui no meio e puxo esse fiozinho lá pra trás da bolsa, lá pra dentro. Assim, eu simulo a minha correntinha. Aqui eu já vou fazendo, já vou puxando ele aqui pra trás, pra fazer o acabamento, né? Passar ele pelo meio. Cuidado no puxar, ó, porque ele fica repuxadinho aqui na frente. Aí, você vem, dá uma ajustada. Que às vezes dá pra usar uma agulha de tapeceiro, né? Eu, às vezes, não uso, costumo usar uma agulha menor. Então, pode acontecer de ficar repuxadinho. Vou passando esse fio pelo meio aqui. E uso um pinguinho de cola. Seguro firme um pouquinho. Já posso cortar. Coloco o restinho do meu fio lá pra dentro, escondo. Seguro novamente, né? Porque a cola ainda não tá bem sequinha. Agora, eu posso colocar o meu botão imantado, a minha etiqueta e a nossa alça. A alça, como eu falei no vídeo anterior da base, quando eu falei dos materiais,
essa alça é a gente que faz, certo? É o meu esposo que coloca o arrebite pra mim. Esses mosquetões eu compro nos armarinhos aqui da minha cidade. E essa alça eu deixei o link no vídeo da base, onde eu compro essas alças no Mercado Livre. Aí eu venho e coloco a minha alça. Gente, eu pesei a bolsa, ela ficou com 550 gramas, tá? Em média. Então, assim, deu 250 gramas do fio verde militar e 150 gramas do doce de leite e do verde chá. Deixa eu colocar aqui. Passar por baixo o mosquetão. Coloca de um lado. Coloca do outro lado. Já vou passar as medidas da bolsa pra vocês. Quais as medidas que ela ficou. Opa, aqui saiu errado. Gente, aqui tem uma opção também de usar aquelas argolas do lado, né? De colocar alguns opcionais. A alça, você pode também fazer uma alça do próprio crochê e colocar. Pode colocar uma alça de acrílico, pode colocar uma alça de corrente. Isso fica a seu critério, tá bom? Aqui tô com mais dificuldade pelo fio ser mais grosso e o mosquetão pequeno. Ó, mas como ficou a nossa bolsa. Que linda. Já vou passar as medidas pra vocês. Ela ficou com 28 centímetros de largura por 19 de altura, ó. 19 centímetros de altura por 28 de largura. Essa foi a subida da nossa bolsa Olivia. Eu espero que vocês tenham gostado, produzam bastante e vendam. Até a próxima, um beijão!